Olá, olá, queridos! Tudo bem? Bom, vamos para mais um 32 por 32. A gente está analisando todos os 32 times da NFL. Este é o segundo ano que eu faço este quadro, inclusive. Segundo ou terceiro, já nem sei. E é algo que muita gente gosta. Alguns desses vídeos vão aberto ao ar e outros vão apenas para os nossos membros. E como eu já falei, eu sei que eu estou sendo gatekeeper aqui, expressão maravilhosa, né? Lembrando também sempre que boa parte das expressões em inglês tem tradução para o português. Neste caso seria porteiro. Ou São Pedro, enfim. Beijo aí para São Pedro no nosso primeiro papo. Alguns times vai para os membros, custa R$8 por mês. Então também não é nada absurdo, né? Não estou metendo a faca. Mas alguns vão abertos. E eu já vou estabelecer uma regra aqui, oficialmente, que todo ano o campeão terá o vídeo aberto no ano seguinte, tá? Enquanto este canal durar, enquanto a gente estiver fazendo aqui esses conteúdos, sempre o campeão virá como vídeo aberto no ano posterior. Vamos falar do Philadelphia Eagles então? E eu não consegui separar só uma pergunta, para ser muito sincero. Eu separei algumas que eu me faço e para a gente falar da prévia do Philadelphia Eagles. Primeira de tudo, o ataque dos Eagles será tão absurdo como foi no ano passado? E por que ele foi tão absurdo no ano passado? Um dos segredos que eu acho que foi talvez pouco falado do ataque de Philadelphia em 2024 foi o fato dele ter sido muito explosivo. A gente viu isso no Super Bowl, com aquele passe aí do Jalen Hurts para o Devonta Smith, se não me engano, e a gente viu em algumas partidas o Saquon Barkley também com corridas explosivas. Foi assim contra os Rams, né? Foram várias oportunidades e nenhum running back chegou perto do Saquon Barkley nisso, que uma corrida se transformou em uma corrida para mais de 10 jardas. Tudo que precisava acontecer é ter um contra um no segundo nível e o Saquon Barkley daria conta do recado, especialmente com a defesa mais cansada no último quarto. A atuação do Saquon Barkley no último quarto foi coisa de cinema na temporada de 2024. Um outro ponto importante é que nenhum time enfrentou a maior média, uma média maior de homens no box do que o Philadelphia Eagles. O que é o box aqui? Você toma banho? É uma nobre arte? Não. Box é a contagem de jogadores ali, linha defensiva, os linebackers que estão imediatamente à frente da linha ofensiva. Às vezes tem um safety no box, por exemplo. Você tem um box de 6 jogadores, que é um box leve. Você tem um box neutro de 7 jogadores. E um box pesado de 8 jogadores. Quanto mais jogadores, mais propensa está a defesa a conter o jogo terrestre. Então, menos precavida ela vai estar para o passe em profundidade, em média distância. Nenhum time teve um box mais alto do que o Philadelphia Eagles. 6.7 foi a média enfrentada pelos Eagles no ano passado. E por que isso? Porque eles tiveram o melhor running back da liga. E mesmo assim, o Philadelphia Eagles teve um running back passando das 2.000 jardas totais aí na temporada de 2024. E aí a pergunta, o ataque dos Eagles será tão absurdo? Eu acho que não, porque deve ter uma regressão à média. Isso é normal, não é pessimismo, não é que estou agorando o Philadelphia Eagles. É assim que as coisas funcionam. Muitas vezes a gente fica na noia do maldição do Madden, tem uma maldição. E ninguém parou para pensar, aliás, muita gente já parou para pensar, que o fato de ter um running back que foi estrela e voou baixo no ano anterior, ele cai de produção no ano seguinte porque ele ainda é Homo sapiens? É assim que as coisas funcionam no esporte, ainda mais no esporte com tanto contato. O Saquon Barkley foi um running back no ano passado fantástico e teve uma carga absurda. Não é maldição do Madden, é o normal. Um running back tem uma carga tão pesada em um ano tão brilhante, ele costuma ter uma regressão no ano posterior. Isso literalmente aconteceu com o Christian McCaffrey. Curte, mas o Christian McCaffrey machucou. Pois é, infelizmente é a questão em relação ao running backs. Tomara que o Saquon Barkley não se machuque, tomara que ele continue jogando em altíssimo nível, mas infelizmente a gente já viu essa cena e essa mesma situação várias vezes. Com o Todd Gurley, lá atrás com o Sean Alexander no Seahawks, que também foi capa do Madden. Eu tô com o Madden aqui, que ele foi capa. Esse aqui, 2007. Enfim. Então, eu estou dizendo que o ataque não vai ser bom? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o rolo compressor que a gente viu no ano passado talvez não aconteça da mesma forma, como não aconteceu em São Francisco. Segundo ponto, Jalen Hurts terá situações de conforto em profundidade, como teve várias vezes durante a temporada, e as coisas se acertaram mesmo na Filadélfia depois da folga, né, daquele jogo contra Cleveland em diante. Eu acho que ele não vai ter as mesmas situações de conforto, mas eu estou mais otimista com o que eu vi do Jalen Hurts em relação a anos anteriores. Eu fui muito crítico, sim, ao Jalen Hurts, e muitas vezes isso foi merecido, vocês têm que reconhecer. Né? Muitas vezes ele deixou aí algumas jogadas em campo. Isso na semana 1 contra os Packers, por exemplo. E assim foi em alguns momentos da temporada. Mas eu não posso criticar a pós-temporada do Jalen Hurts. Isso eu não posso fazer. Porque ele teve uma pós-temporada fantástica. E mais do que isso, ele mostrou-se um quarterback de personalidade. Ele mostrou-se um quarterback decisivo. Ele mostrou-se um quarterback pushel.
E é isso que eu valorizo muito em quarterbacks. E eu sempre valorizei. Então eu preciso, assim, dar o benefício da dúvida e eu preciso elogiar essa questão do Jalen Hurts. Eu ainda acho que ele pode trabalhar um pouco melhor o meio do campo, que ele pode ser um passador melhor. Eu ainda acho. Mas o Jalen Hurts hoje, ele é difícil comparar jogadores e estilos, mas ele pode ser para os Eagles o que o Russell Wilson foi para o Seattle Seahawks na primeira metade da década de 2010. Se tiver um amparo de um jogo terrestre formidável, ele vai punir o adversário. Ele mesmo correndo com a bola, tush-push e também passando a bola, especialmente no perímetro. Ele é um bom quarterback, a gente precisa dizer isso. Certamente um quarterback top 10 e certamente um quarterback acima da média. Eu acho que depois do que a gente viu no ano passado e considerando os pares dele, o fator decisibilidade, acabei de inventar essa palavra, meti o Tite, é importante. A terceira pergunta que eu me faço em relação ao Philadelphia Eagles é: as ausências defensivas ou as saídas defensivas, elas vão pesar? Vamos lá. O Josh Sweat teve 2 sacks e meio no Super Bowl, mas eu não acho que é uma ausência que vai pesar tanto. O Milton Williams é o típico caso de coadjuvante de um time que vence o Super Bowl e não tem por que manter o cara. Isso aconteceu lá atrás, você deve se recordar com o Pernell McPhee nos Ravens. Lembra? Um cara que, talvez você não lembre, justamente, um cara que foi importante em Baltimore, mas que era um coadjuvante e na free agency acabou não rendendo. Ele vai ser importante em New England, mas não faria sentido igualar uma proposta aí que os Patriots fizeram. O James Bradbury saiu e não tem time ainda. O Darius Slay é outro nome que eu não boto muita fé mais nessa altura do campeonato. Então, honestamente, as saídas defensivas dos Eagles são nomes famosos, mas eu não acho que vai acabar o mundo. Eu estou um pouco mais preocupado com a lesão do Landon Dickerson, bom guard inclusive, do que essas saídas defensivas. A secundária dos Eagles tem uma novidade, um potencial, que ele Ringo, mas está sendo projetado para isso, os Eagles draftam ele em segunda rodada para isso. Volta o Cooper DeJean, que fez um trabalho formidável no slot no ano passado, jogando por dentro como nickelback. E o Quinel Mitchell, também para o seu segundo ano, também jogou para um cacete o Quinel Mitchell na temporada de 2024. Para além disso, tem o Zach Baun de contrato renovado, foi o melhor linebacker da NFL na temporada passada, e linebackers são vitais no sistema do Vic Fangio. A gente tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Moro Ojomo na linha defensiva, esse cara vai subir de patamar nessa temporada? Minha aposta é que sim. O Andrew Mukuba, safety draftado, também tem uma boa perspectiva em relação a ele. E vale lembrar que essa defesa ainda tem o Jalen Carter, essa defesa ainda consegue pressionar com 4 homens. Os Eagles não lideraram a NFL em pressão no ano passado, mas eles apareceram em momentos cruciais, sobretudo nos playoffs. Vide o Max Stafford numa pressão do Jalen Carter, vide o que os Eagles fizeram contra o Mahomes no Super Bowl. E vale destacar um ponto importante. Ao longo de toda a temporada, eu bati muito na tecla de que as defesas do Vic Fangio, eu experimentei isso como CPF nos Bears, elas não clicam da noite para o dia. Mas quando o negócio engrena, e geralmente era no segundo, terceiro ano, a coisa vira um rolo compressor. Foi assim em São Francisco, foi assim em Chicago. E a questão é que nos Eagles foi assim já no meio da primeira temporada, porque existe muito talento nessa unidade. Ainda existe muito talento com as saídas. Os Eagles vão ter pela frente uma vida bem dura para este ano. Afinal de contas, eles pegam os Rams, que eu acho que pode ser aí o desafiante para a Filadélfia na Conferência Nacional. Estou bem empolgado com os Rams para este ano, supondo que o Matthew Stafford esteja saudável o suficiente. Os Eagles têm os Commanders, que eu tenho minhas dúvidas em relação à defesa, mas Jaden Daniels jogou futebol americano para um também, né? Então não vamos descartar os Commanders não, pelo contrário. Os Eagles têm o Dallas Cowboys já na abertura da temporada, enfrentando 2 vezes Dallas, e lembrando que o Dak Prescott volta, e eu sei que o Dak Prescott espalha farofa até não poder mais em janeiro, mas ele não é um quarterback ruim, não é tão simples ganhar de Dallas assim. E os Eagles têm jogos duros ao longo do campeonato, mas eu acho que Filadélfia ainda é primeira prateleira da NFL. Tem o Kellen Moore também que saiu, né, mas acredito que o que ele instituiu na Filadélfia no ano passado, em relação a mais motion no ataque, o Devonta Smith sendo usado de maneiras mais criativas, é para lá de interessante. Filadélfia ainda tem uma linha ofensiva muito boa. Filadélfia tem um quarterback que é decisivo, e foi decisivo. Ele pode ter alguns erros algumas vezes. Pode, às vezes, né? Você sabe que eu bato, né? Mas eu vejo talento ali, vejo médica de trabalho profissional fantástica. Os Eagles ainda têm o melhor running back da NFL, que pode cair de produção, sim, mas ainda é um running back fantástico. Os Eagles têm um dos melhores wide receivers da liga no A.J. Brown. Que tal ter uma das melhores duplas de wide receivers da liga? Os Eagles ainda têm uma defesa, um front forte, o melhor linebacker do ano passado, 2 calouros que voaram baixo na secundária. Os Eagles são primeira prateleira da Conferência Nacional. E digo mais, até que se prove o contrário, pode ser que isso seja provado ao longo da temporada, os Eagles são primeira prateleira solo na Conferência Nacional. E os Eagles são meu palpite para voltar ao Super Bowl. Pode ser que eu erre, eu já errei muita coisa na minha vida, mas eu não errei fazer esse vídeo para você, torcedor dos Eagles. Um beijo. É isso!
São muitas perguntas, mas eu ainda acho que Filadélfia compete muito. É muito difícil ser bicampeão da NFL, a gente teve aí só 2 vezes isso acontecendo neste século, com os Patriots 2003 e 2004, com os Chiefs 22 e 23, mas eu acho que Filadélfia tem uma chance de, no mínimo, voltar à semifinal de conferência. Olho nos Commanders, olho nos Commanders. Olho nos Rams, olho nos Rams. Olho em quem vier da NFC Norte, olho em quem vier da NFC Norte. Mas acho que Filadélfia merece e merece muito estar no topo, até porque a gestão do Roy Roseman, para mim, o melhor general manager da NFL, e não existe conversa sobre alguém ser melhor do que ele neste momento, embora haja alguns outros bons trabalhos, o Brad Pitt em Kansas City, por exemplo, mas com tudo que é feito e bem feito em Filadélfia, a gente tem que aplaudir e tem que elogiar. Filadélfia é favorito na NFC, vamos ver o que vai acontecer. Um beijo carinhoso, lembrando, no primeiro comentário fixado tem outros 32 por 32 para você assistir, e para você assistir todos, só R$ 8 para ter 32 prévias, é maravilhoso. É o Like Plus, além de outros vídeos mais. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Um beijo carinhoso